Olá pessoal, meu nome é Joyce Anselmo, eu sou doutora em Sociologia pela Universidade de Berlim e eu estou aqui com Gessé Souza hoje para o nosso primeiro episódio do podcast Bate Pronto. Gessé, sobre o tema racismo, muito se fala sobre racismo, mas existe uma confusão, eu creio, em distinguir o que é um conceito e o que é uma palavra. E quando se trata de ciência, a gente trabalha com conceitos e não com palavras vazias, sem sentido. Então eu gostaria, por favor, que você discorresse um pouco sobre o conceito racismo com o qual você trabalha. Ok, Joyce. Obrigado pela questão e é um prazer estar aqui com você no nosso primeiro encontro desse podcast, que a gente vai ao mesmo tempo mandar em áudio, mas também o pessoal vai poder assistir no nosso canal do YouTube, né? Essa questão é extremamente importante, por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente compreende uma coisa que a gente não compreende. E para que a gente possa compreender efetivamente aquilo que a gente não compreende, mas imagina que compreenda, a gente tem que saber que a gente não sabe, tá? Eu utilizei isso sempre a minha vida inteira. Quando eu começo um assunto, eu começo sabendo que eu não sei aquele assunto, que eu vou estudar para tentar aprender, né? Mas isso não é a fórmula de casal. Normalmente não é assim que as pessoas fazem. Inclusive não é assim que os intelectuais fazem, né? Os intelectuais normalmente partem de um sentido impreciso, como do nome, como você está dizendo aí, né? É impreciso por quê? Porque quando você joga um nome que você não explica, cada um vai montar uma ideia muito específica, muito particular acerca daquilo, né? Digamos assim, por exemplo, a herança escravocrata no Brasil, não é isso? Né? Ela vem de onde? É a feijoada, é a capoeira, é o samba, né? Entende isso? Cada um vai ligar a uma coisa como... E aí fica um sentido selvagem, não é unívoco. Cada um vai pensar uma coisa achando que está pensando igual aos outros. Isso pode causar uma confusão, inclusive. Exatamente isso, né? É o que acontece com o racismo, né? Porque as pessoas acham que sabem o que é o racismo, né? Entende? Né? Mas no fundo, inclusive os intelectuais, quer dizer, aqui no Brasil, mas também fora dele e tal, eu fiquei 3 anos estudando esse assunto para fazer esse livro. Não só 3 anos, né? Porque eu creio que o desdobramento desse conceito ele é o resultado de anos de pesquisa e de leitura. Não, sim, isso vem desde o começo da minha vida intelectual, mas concentradamente, focadamente nesse tema, 3 anos, né? Foi praticamente esse período aí da pandemia, etc. Né? Isso implicou o quê? Eu percebi o quê? Olha, as pessoas acham que simplesmente comprovar que o racismo existe é explicar o racismo, né? Então, os estudos que existem estudando o racismo, elas vão dizer que tem mais negros nas prisões, que os negros ganham menos do que os brancos, etc. E isso é uma informação importante, especialmente no país racista como o nosso, que nega que é racista. Agora, isso não significa você mostrar que o fenômeno existe, que o racismo existe, né? Não significa que você o compreenda. Isso é extremamente importante, porque isso vai fazer com que, ou seja, a compreensão do fenômeno, ela se consegue por 2 maneiras, né? A primeira maneira é você reconstruir a genealogia histórica dele, ou seja, como ele começou, né? Como ele faz, quer dizer, e aí, especialmente o segundo aspecto, que é que ele destrói nas pessoas. Então, né? o que é racismo? Racismo tem a ver com um processo que não se restringe, essa foi a principal, uma das principais descobertas que eu fiz nesse processo, não se restringe ao racismo racial, embora o racismo racial, numa sociedade como a brasileira, assim como a americana, assuma o comando sobre todos os outros racismos, como nós iremos ver, né? O racismo é o quê? É uma operação, né? Que tem a ver com você reduzir quem você quer explorar e humilhar à animalidade. Esse é o dado principal. Isso é feito com o negro, isso é feito com a mulher, é feito com o pobre e é feito com as culturas ditas oprimidas, como a América Latina, África e Ásia. Nessas 4 dimensões, cultural, de gênero, de classe e de raça. O processo é exatamente o mesmo no Ocidente. Por que isso?
Porque no Ocidente, né, por razões que eu explico no livro, né, a virtude, a concepção daquilo que a gente tem como virtude está ligada ao espírito. E o espírito, o que é? Ele é primeiramente caminho para Deus, no judaísmo, no cristianismo, no protestantismo, etc, etc. Né? E depois, na dimensão secular, a partir de Kant, ele vai ser inteligência, honestidade e padrão estético, ou seja, tudo aquilo que a gente admira. A gente admira inteligência, honestidade e padrão estético. E não existe nenhuma outra coisa que a gente admire, isso é que é extremamente importante. Né? Ou seja, e a gente normalmente não está, a gente não percebe, a gente não é consciente de que a gente avalia o mundo e a nós mesmos segundo essa gramática moral, digamos assim. Né? E essa atribuição de virtude é exatamente, né, um componente do racismo, né? Porque a gente tem que compreender a complexidade da vida, aquilo que é processo de aprendizado. Né? Então, você aprender a ser mais inteligente, mais honesto, ou compreender a beleza, isso tudo são processos que levam tempo, etc. E são extremamente importantes. Né? Então, é efetivo o aprendizado nessas áreas, a gente melhora como pessoa, né? Mas ao mesmo tempo isso é utilizado como uma arma de distinção social, né? Para humilhar e para animalizar aquele que não é supostamente ligado ao espírito. Né? E aí a gente pode dar os 4 exemplos. Não é só o negro que contrapor, o branco seria o espírito, ou seja, inteligência, honestidade e padrão de beleza, e o negro seria o quê? Tudo aquilo que nos liga à animalidade, os afetos do corpo, a sexualidade, etc, etc. Você animaliza a pessoa a partir disso. Quando você animaliza alguém, você não sente mais a humanidade dela, você não sente mais o sofrimento dela como seu, porque ela é tida como num outro patamar. Isso é racismo, porque isso vai produzir as 2 relações que são importantes para que o racismo aconteça, em todas as suas formas, que é o que ela vai legitimar o discurso, porque quem é rico e quem comanda e quem oprime, não quer só oprimir e ser rico, ele quer saber que ele tem direito ao oprimir e direito a humilhar. Né? É por conta disso que criam-se, então, teorias científicas, etc, etc, para legitimar que existem, por exemplo, povos que são superiores do espírito da Europa, etc., e povos que não têm espírito, como a América Latina, a África e a Ásia. E aí, então, você pode assaltar todas as suas riquezas. Todo o processo, deixa eu só continuar, todo o processo de humilhação, então, envolve o quê? Essa dupla função. Quem humilha quer saber que humilha com boas razões, e quem é humilhado tem que ser convencido da sua inferioridade. Ou seja, sem que você seja convencido parcial ou totalmente que você é inferior, você o processo de opressão, de humilhação não existe. Isso significa o quê, no fundo? Que racismo é o mesmo, ou seja, racismo é o mecanismo de constatar todo o processo de exploração econômica e de humilhação social. Em gênero, as mulheres são associadas ao corpo e à animalidade, por conta disso, das 492 dentre as 500 maiores empresas do mundo, são comandadas por homens. O pobre é animalizado em relação às classes altas e tal, do espírito, etc. A raça, os brancos, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, são associados ao espírito, à inteligência, à honestidade. O negro, a inconfiança, a feiura e a burrice, como o próprio vice-presidente Mourão diz. E, para encerrar, as culturas do espírito, supostamente Estados Unidos e Europa, etc. E as culturas do corpo, exatamente como Sérgio Buarque define, o brasileiro, o homem cordial, o homem das emoções, etc. Isso serve para quê? Para legitimar o saque que os americanos fazem na América Latina, na África, etc., como aconteceu com a Petrobras, distribuidora, com a Embraer, e toda essa entrega, né, da riqueza brasileira que se deu depois do golpe com o Temer e com o Bolsonaro. Então, Jessé, algumas pessoas podem questionar nesse momento, quando você fala que o racismo, que você usa a categoria, o seu conceito racismo multidimensional, para dizer dessas formas, desses racismos, algumas pessoas podem questionar e dizer, mas isso é misoginia,
ou isso é xenofobia. Claro. Então, por que você optou por utilizar o conceito racismo para designar todas essas formas? Perfeito, eu agradeço muito a sua questão, que é muito inteligente. No fundo, o que está em jogo aí o que é? Se o processo de humilhação está baseado na mesma operação, ou seja, na animalização, no processo de transformação em corpo e em animalidade, e a partir disso desumanizar mulheres, negros, pobres e culturas oprimidas, se é o mesmo processo, por que você vai usar um outro nome? Não? Entende? Quer dizer, e é uma bobagem isso. Por quê? Ora, porque os racismos se substituem entre si. E ele vai assumir novas máscaras. Né? Tem gente que ingenuamente, mas muito ingenuamente mesmo, acha, inclusive, que você chamar essas outras coisas de racismo, ou seja, o que a gente chamaria de sexismo, racismo de classe, racismo cultural, chamar isso tudo de racismo, né, seria retirar o lugar de sofrimento absoluto para o racismo racial. Né? Ah, não, como? Essas outras coisas são discriminações, coisinhas menores, etc. Isso é uma bobagem, isso é um tiro no pé. Aliás, isso é um tiro na cabeça do oprimido. Por quê? Ora, porque o racismo racial, ele vai se fantasiar, por exemplo, de racismo cultural o tempo todo. Ele vai assumir, em países como os Estados Unidos e agora entre nós, a máscara, o disfarce de luta contra o crime. Né? Então, até negros se sentem né, justificados para encarcerar outros negros, etc., porque o cara é um criminoso, como se você não tocasse na cor. Acaba invisibilizando outras questões. Exatamente, mas o fato principal é esse. O fato principal aqui é que o racismo assume máscaras, né? Ele tenta se disfarçar. E se a gente não compreende a multiplicidade dos racismos, a gente é feito de imbecil toda vez que uma máscara vai encobrir a outra, entende? Ou seja, então é a mesma coisa, por exemplo, como eu mostro no livro, a corrupção vai ser utilizada para substituir o racismo racial, né? Entende? Quer dizer, obviamente uma explicação que exigiria mais tempo, etc., mas enfim, já estou antecipando para o eventual leitor. Né? E como ele pode se maquiar e vestir outras vestes para fingir que morreu, para continuar vivo, né? Entende isso? A gente tem que perceber a multiplicidade, né, dos racismos no plural e, portanto, como eles podem se substituir uns aos outros, porque senão a gente é feito de imbecil com os mecanismos camaleônicos que o poder possui. Perfeito. Dito isso, Gessé, por que você acredita então, porque a gente teve um aumento grande no debate sobre racismo na esfera pública brasileira nos últimos anos. Isso. No entanto, você argumenta que a maneira como o racismo é abordado na esfera pública, no campo intelectual, ele é superficial. Então, por que você atribui essa característica de superficial à maneira como o racismo vem sendo debatido no Brasil? Porque o racismo vem sendo debatido no Brasil de acordo com uma moda inventada pelos bancos americanos e pelo capitalismo financeiro americano, né? Que ao mesmo tempo em que ele explora todo mundo, não é isso? Ele quer o quê? Ele tem que ser legitimado, ele vai precisar de 4 em 4 anos que as pessoas elejam um presidente dos bancos, etc., para os bancos, etc. Não? E para isso, então, inventou-se o quê? A categoria da diversidade, que é um veneno, é uma mentira, né? Como nós iremos mostrar aqui, fingindo então que os bancos e todo esse assalto que é feito contra a população como um todo inclusive justiça social, porque alguns empregos, né, agora, empregos em bancos, especialmente entre os bancos no Brasil fazem questão de empregar negros, etc., né, e não mais brancos, para tirar onda de que eles são justos, democráticos, diversos, etc., etc. Né? E também a Rede Globo, especialmente a Rede Globo, é grande defensora da pauta da diversidade, etc., etc., etc. Né? E isso tem a ver com a forma como a discussão sobre o racismo entrou no Brasil a partir dos livros muito bem sucedidos da filósofa Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é um representante desse que a gente poderia chamar de identitarismo neoliberal. Né? O que seria esse identitarismo neoliberal? Quando você esquece
Né? Quer dizer, o que foi que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil? Né? Quer dizer, aí muita gente pode dizer, mas isso é ótimo, porque aí, quer dizer, ao menos alguns negros podem assumir empregos no Banco Itaú, pode ser modelo de marcas de luxo, pode ser repórter na Rede Globo, etc. Né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é que isso acontece efetivamente, mas como existem negros que têm melhor situação social de classe, e o que acontece nisso aí é que você esquece classe. Você esquece que alguns são mais ricos e outros são mais pobres. E os mais pobres não vão ter oportunidade nenhuma. Por quê? Porque a família já não os preparou para isso, porque eles já estão fadados ao fracasso escolar, etc. E não vão ter nenhum acesso a nenhum desses casos, que é o caso dos negros, dos marginalizados, dos excluídos no Brasil. Na maior parte dos negros. A classe mais pobre, que eu chamo provocativamente de ralé, ela é majoritariamente negra. Né? Então, para os negros que têm um ponto de partida, digamos, de classe média baixa, etc. Né? E que tiveram formação escolar, né? Isso é menos de 1%. É isso que a gente tem que levar em consideração. No caso brasileiro, menos ainda, 0,01%, digamos, é um punhado de gente, né? Que vai passar a ocupar esses lugares na esfera pública, na comunicação, nos bancos, etc. Ao passo em que os 99% dos negros que não vão ter nunca condições de entrar no Banco Itaú, repórter na Rede Globo, etc. O racismo contra ele vai ser turbinado. Turbinado por quê? O que é que a Rede Globo e o Banco Itaú e o Bradesco querem com a defesa da diversidade? Legitimar o sistema como um todo, o qual eles comandam. Como isso é feito? Pela estratégia da meritocracia. Né? O banco vai dizer, olha, eu tenho mais negros do que brancos aqui, num quadro de, sei lá, 500 funcionários, porque o emprego é muito pequeno. Né? Entendeu? É um emprego residual, no fundo, mas com grande visibilidade. Né? Então você diz, olha, veja como eu sou diverso, como eu sou democrático, como eu faço a justiça social, etc. Eu não assalto, né, a população como um todo, e o recado para os 99% dos negros jamais vão ter chance, porque por condições de classe, né, vai ser reduzido a quê? Olha, vocês aí embaixo não têm a chance que eu estou dando aqui, porque vocês são burros e preguiçosos. Culpa sua, você culpa a vítima. Né? Ou seja, é exatamente o que a meritocracia faz. Desconhecer a produção social das condições do sucesso individual. Né? Quando você faz isso, a maior parte dessas pré-condições estão ligadas à classe, que o meu conceito de classe não tem a ver com renda, que é uma idiotice. A gente pode falar disso também no próximo episódio. Claro, mas a classe é sempre a família específica da classe, o que você vai aprender em disciplina, autocontrole, capacidade de concentração. Algumas classes têm isso, outras não. Né? E a socialização escolar, que vai dizer que renda você vai ter depois no mercado de trabalho, obviamente. Né? Toda essa dimensão da classe, com uma construção sociocultural, é esquecida. Né? Então aparece, né, algumas pessoas, né, negras com capacidade para ocupar os empregos que antes eram só de homens brancos. É bom isso? Sim, é bom para esse 0,1% que está tendo essa oportunidade. Agora, para os 99,9% dos seus irmãos que continuam lá com o esgoto a céu aberto, isso é muito pior. É a invisibilização da dor. Claro, a invisibilização do sofrimento. Por quê? Porque o racismo, né, o racismo vai ser potencializado, né, na medida em que você finge que você já está combatendo o racismo, né, e você vai justificar a pobreza e a miséria continuada dos 99,9% dos negros que não vão ter nenhuma chance. Né? Não por culpa própria, mas por situações que estão aí montando abandono, perseguição e tal, para parar, né? Que está no conceito de famílias com menos estrutura, né? Escolas precárias, como nós analisamos em pesquisas empíricas durante vários anos nesse país. Outra questão que vem sendo cada vez mais debatida na esfera pública é o conceito de racismo estrutural, mas que na maioria das vezes ele não aparece como conceito, mas como uma palavra. E a gente pergunta, no campo científico, como intelectual, a gente sempre se pergunta, mas o que é essa estrutura?
E essa é uma questão que precisa ser melhor esclarecida e por isso também você faz uma crítica a essa ideia de racismo estrutural. No que se caracteriza essa crítica? Eu acho que essa é a segunda questão, né? Quer dizer, eu acho que o termo do racismo e do antirracismo no Brasil, ela é envenenada por essa meritocracia, né? Falsa e tal, que a Djamila defende, né? Com conceitos, né? Que são que tem uma falsidade óbvia, como, por exemplo, lugar de fala. Né? Lugar de fala, né? Ou seja, um lugar de fala privilegiado, autorizado para o oprimido, que é o que ela defende, no caso dele, e no caso, obviamente, dela, como negra e tal, ser representante, então, do sofrimento de todos os outros negros. Isso é falso de fio a pavio, né? Primeiro, né? No próprio conceito de lugar de fala, a ideia é o quê? Que o oprimido conhece a sua dor melhor do que qualquer outra pessoa. Nós mostramos aqui, exatamente no conceito de racismo, que não existe opressão se você não convence, coloniza a cabeça do oprimido e o convence que ele é superior. Foi isso que os americanos fizeram com os brasileiros. Ela entrega a sua riqueza, porque nós somos honestos e vocês ladrões. Tá? Entende? Quer dizer, quando você imbeciliza um povo assim, como o povo brasileiro foi imbecilizado por sua imprensa, por sua elite, etc., então você não precisa pôr um revólver na cabeça da pessoa, entrega o que ela tem, etc., como o Brasil entregou para os Estados Unidos, etc. Isso é extremamente importante. Então, o oprimido é quem menos sabe. Ele pode vir a saber, melhor do que assim, se ele fizer um esforço, se ele compreender, estudar, se houver um esforço de restituir a sua inteligência, etc. Mas normalmente o oprimido é quem menos sabe, obviamente, senão ele não seria o oprimido. E obviamente ele já estaria, se ele estiver consciente, ele já estaria lutando para que isso não acontecesse. Então é uma bobagem enorme essa questão, né? No fundo, o quê? É um populismo barato que vende ao oprimido, que é humilhado o tempo inteiro, né? uma saída, né? Enfim, de alguns instantes em que ele possa se sentir com capacidade de alguma coisa que ninguém mais tem. É claro que quem não tem nada vai se agarrar a isso como uma boia, né? Porque os seres humanos precisam, antes de tudo, de reconhecimento, né? De fontes de autoestima. Então, esse termo do lugar de fala é falso, não é assim que o mundo funciona, é uma mentira, né? E é um veneno, porque é um oportunismo barato, né? Entende? E aí você vai representar quem, né? Entende isso? Então você tem aí mentiras, representatividade, etc. Vai entrando na questão do racismo estrutural, que aí já é do professor Silvio Almeida, né? Que não é a mesma senda, tá? Djamila, ele aponta uma questão que é verdadeira, ou seja, existe uma estrutura por trás do racismo que a gente não compreende, né? Só que ele não explica isso, né? Porque, de novo, você afirmar o nome não é mágico. Só porque você diz o nome estrutural não significa que você compreende. E pode causar uma confusão, inclusive, porque as pessoas vão começar a falar de racismo estrutural, na verdade, sem explicar o que é essa estrutura. Claro, então, exatamente isso, né? Quer dizer, no fundo, né? Quando você diz isso, né, você está usando aquela mesma coisa do nome que nós lembramos com o racismo. Aí a estrutura do racismo, como você não explica, na cabeça de cada um vai significar o quê? A perseguição da polícia, não sei o quê, o outro vai ser outra coisa, as pessoas vão estar achando que estão falando da mesma coisa e vai estar cada um falando uma coisa muito distinta. Né? Vai dar um falso consenso. A não explicação é um falso consenso. Né? Que é exatamente o que e que é extremamente negativo. Por quê? Porque, não, isso é o racismo estrutural. Assim, mas como é que você vai lutar contra isso se você não sabe quem fez, como ele age, etc, etc. Né? Quer dizer, é uma impotência, é uma mera constatação, né? Quer dizer, que não arma ninguém para a luta antirracista, etc. Né? Ou seja, é mais um engodo. Né? Ou seja, então, essa é a minha tese, que eu acho que a gente tem que ter a coragem de pôr na esfera pública, que o racismo é um tema extremamente importante, ele não pode ser analisado a partir de categorias ou superficiais, como essa da estrutura, ou envenenadas, como essa meritocracia neoliberal defendida pela Djamila Ribeiro. Não?
Pessoal, a gente está com um tempo curto, então eu gostaria só que o Gessé finalizasse dizendo um pouco sobre o que ele considera a especificidade do racismo brasileiro. O que é a especificidade do racismo brasileiro? Nós vimos que o racismo pode ser várias coisas, né? Pode ser o ódio contra mulheres, que é importante, por exemplo, em países muçulmanos, né? Contra os pobres, enfim, é o maior preconceito, eventualmente, mundialmente, em cada sociedade, a gente vai ter um racismo sendo mais importante do que os outros, né? Cultural, de classe, de gênero e de raça. No caso do Brasil e dos Estados Unidos, eu diria, por conta do passado escravocrata, o racismo racial passa a comandar a estrutura, né, do jogo da luta entre as classes e da dominação e da opressão de classes e de raças, no caso aí raças entre as raças não existem, né, mas elas são associadas à classe, né, no nosso país. E a minha tese no livro é exatamente isso, né, que a história do Brasil é uma história das máscaras que o racismo racial assume para continuar vivo, mandando nesse país, né, sem que a gente perceba isso. Daí a coisa da luta contra o crime, daí essa coisa do falso moralismo da classe média branca com a questão da corrupção, porque aí você vai criar um povo, né, lata de lixo da história, que foi o que os grandes intérpretes do Brasil, adorados inclusive pela esquerda, fizeram, né, que substitui perfeitamente, né, a lata de lixo que no racismo científico do século XIX e começo do século XX dizia que o negro e o mestiço, né, por ser mestiço e negro, eram a lata de lixo da história. Você só muda a forma como você mascara isso, né? E a especificidade do racismo, então, entre nós está em quê? Em que depois da libertação formal dos escravos, em 1888, ao invés de dar chance para esses escravos, ou seja, pequena propriedade de terra, a gente tinha terras férteis aí, em abundância nessa época, né? Você poderia ter feito uma reforma agrária, né? Certamente teríamos um outro país hoje, né? Mas o racismo já era marca nessa hora, então você simplesmente pelo ódio, pelo desprezo, etc., você condenou homens e mulheres negras a uma subvida, né? Isso fazer as mesmas coisas que eles faziam antes, a mulher negra ser a escrava doméstica, o homem negro escravo de ganho, até hoje andando aí 14 horas numa bicicleta para entregar a pizza quentinha na casa do bacana, né? E funciona como o quê? Como uma casta de pessoas, né? Uma casta de intocáveis, como na Índia, né? Ao qual não só a elite e a classe média branca vão se sentir superior, no caso aí pelo tema do falso moralismo dessas classes, mas mesmo os brancos pobres e os evangélicos, mestiços e negros, né? Entende? Alguns deles, né? Vão se sentir superior a essa raça classe geni, no qual todos podem cuspir, matar, humilhar, sem temer consequências, né? Porque essa vai ser a função que ela vai ter entre nós. Os negros vão ter essa função entre nós. Ser o último patamar, aquele que é o criminalizado, aquele que é o alvo do revólver policial, etc., né? Do abuso sexual constante e tal, sem qualquer pena, né? E dando que a impressão para o evangélico, o homem de bem, que o negro é que é o mal, que é o criminoso, ou seja, não é a elite que assalta o país. Uma distinção moral. Exatamente isso, né? Como as pessoas que sofrem não sabem as causas reais do seu próprio sofrimento, você cria o quê? Um bode expiatório geral para todas as classes, né? Que Bolsonaro utilizou, né, esse racismo popular, do branco pobre de São Paulo, do Sul, do homem de bem evangélico que se imagina honesto, etc., e superior, portanto, a quem? Ao negro, que foi criminalizado, porque todas as práticas que têm a ver com essa população negra foram desprezadas, criminalizadas, etc. Essa é a especificidade do racismo entre nós. Ótimo, Gessé, muito obrigada. Obrigado a você. As questões elas são abordadas, o tema do racismo e todas essas questões que o Gessé expôs hoje são abordadas nesse livro Como o Racismo Criou o Brasil, pela editora Estação Brasil. Eu gostaria que, assim, a nossa dinâmica, a gente pensa como dinâmica aqui. Vocês assistam esse vídeo, façam comentários e nos comentários façam questões. O que vocês gostariam que o Gessé respondesse, o que vocês gostariam que fosse debatido.
E a partir dessas questões nós vamos estar montando os próximos episódios do nosso podcast. Exatamente. Na próxima semana a gente vai responder as questões de vocês para manter essa nossa interatividade aqui. As questões de vocês sobre esse tema do racismo vai ser o nosso material da próxima sexta-feira. Eu quero ser a voz de vocês aqui e fazer essas questões para o GCR. Gente, muito obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado e esperamos vocês no próximo episódio. Muitíssimo obrigado, fiquei muito contente aqui com o nosso primeiro programa. Ele promete muito, a gente conta com a participação indispensável de vocês. Um grande abraço e uma ótima semana para todo mundo.